História real da vovó. Descubra o terrível segredo que mudou sua vida para sempre. Alice se viu de volta à cidade onde cresceu, com as lembranças ecoando nas ruas que agora pareciam mais estreitas. O aroma do pão fresco nas padarias antigas, os risos infantis que ainda brincavam na praça. Tudo isso misturado a uma sensação de nostalgia e também de urgência. Sua avó Beatriz, famosa por seu carisma contagiante, agora vagava pela casa. Perdida em um labirinto de memórias embaralhadas pela doença que tirava sua lucidez, o Alzheimer deixava marcas profundas e cada dia se tornava uma luta para manter fragmentos do passado vivo. Tudo parecia ainda mais caótico na velha casa de Beatriz, com suas paredes decoradas com fotografias em preto e branco de um tempo em que a vida pulsava e segredos ocultos nos cantos empoeirados. Alice sempre foi uma escritora de não ficção. Mas agora se via na posição de documentar a história da própria família. Uma história que poderia ser mais intrigante. O aperto no peito de Alice crescia a cada revelação. Quem era esse homem e qual foi o verdadeiro impacto que ele teve na vida de Beatriz? Dia após dia, Alice observava a sanidade da avó se desfazer. Beatriz falava de lugares que não existiam mais e trazia à tona rostos que Alice nunca conheceu. Mas o diário não a deixava em paz. Cada vez que a avó mencionava algo sobre aquele verão fatídico, a curiosidade de Alice se transformava em obsessão. O que poderia ser tão devastador para fazer Beatriz se fechar em sua própria mente? Foi neste emaranhado de emoções que um velho amigo de Beatriz, agora um rival de negócios, retornou à cidade, trazendo memórias vívidas e uma sensação de tensão no ar. Ele parecia saber mais do que deixava transparecer. Alice sentia que a revelação dos segredos na avó era uma corrida contra o tempo. A cada vez que perdia um pouco mais de sua avó, precisava descobrir a verdade por trás daquelas páginas amareladas. O peso da história da família parecia rap. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Alice sentia o peso do diário em suas mãos, cada página quase pulsando com segredos que ansiavam para serem revelados. A imagem da avó ainda vagando pela casa, perdida, a atormentava. Então, no meio da confusão de emoções, um barulho abrupto fez seu coração parar. O som vinha da sala, como se algo tivesse sido derrubado. Ela se precipitou até lá, e a cena que encontrou a deixou em choque. O velho amigo de Beatriz, Carlos, estava de pé com um olhar sombrio. A caixa de madeira que sempre guardara um retrato da avó, agora aberta aos seus pés. A expressão no rosto dele não era de saudade, era de medo. Alice não sabia o que esperar. Alice, você precisa ouvir isso, Carlos disse, a voz baixa e tensa. Existem coisas que sua avó nunca teve coragem de contar, coisas que envolvem você. O sangue de Alice gelou. Como ele poderia saber algo sobre sua vida? Ao mesmo tempo, a inquietação crescia dentro dela, impulsionando-a a saber mais. Do que você está falando? Ela perguntou, forçando a calma, mas sentindo um nó na garganta. Carlos hesitou, olhando para os lados como se temesse ser ouvido. Aquele verão fatídico não foi apenas um amor proibido, Alice. O homem do diário, ele não era quem sua avó acreditava que ele era.
A mente de Alice girava. Para quem ele se referia? O homem que poderia ter destruído a vida da avó era ainda mais enigmático do que pensava. O que você quer dizer com isso? Ele se aproximou, a voz ainda mais baixa. Beatriz estava apaixonada por um homem da cidade vizinha. Este homem não era apenas um amante. Ele era parte de uma família influente que se opôs a um segredo obscuro de nossa cidade. Alice mal conseguia processar as palavras. Que segredo? Carlos olhou novamente para trás e a tensão na sala era palpável. Eu não posso falar aqui. Você precisa confiar em mim e precisamos ir a um lugar seguro. Precisa ir a um lugar seguro? O que isso significava? Sem outra opção, Alice concordou, segurando o diário contra o peito como um amuleto. Carlos a levou para um canto escuro da casa, onde a luz rara da tarde mal conseguia entrar. Ele respirou fundo e continuou. Você precisa saber que o homem do diário se chamava Paulo, e o que aconteceu aqueles anos atrás, não foi apenas um caso de amor. Beatriz e Paulo estavam envolvidos em algo muito maior. Ele era o filho do homem que destruiu a vida dela, e não só dela. Ele tinha relação com um crime que chocou toda a cidade. Alice sentiu as pernas fraquejarem. Uma onda de confusão e raiva surgiu. Um crime? Que crime? Carlos olhou diretamente nos olhos dela, buscando a coragem que precisava. Um assassinato, Alice. E não apenas isso. Ele pode ser o motivo pelo qual Beatriz nunca se libertou do passado, nunca conseguiu contar a verdade. Um assassinato? As palavras ecoavam como um trovão em sua mente. Tudo o que achava saber sobre sua avó estava sendo reescrito com uma intensidade cruel. Sua avó não era apenas uma mulher comum com uma vida cheia de memórias felizes, mas uma pessoa entrelaçada a uma tragédia que a mantinha presa em sala e seu próprio cérebro. O quanto mais estava envolvido, tudo parecia estar se desfazendo, e a única coisa que restava era a pergunta terrorífica: quem realmente era Beatriz? E antes que pudesse processar tudo, um grito cortou o ar, entrando pela porta na frente. A polícia! Alice congelou. O som dos passos correndo se aproximando ressoava como uma sentença. O que Carlos sabia? O que encontrariam? O terrível segredo da avó estava prestes a desmoronar a vida que Alice conhecia. Alice congelou, o coração acelerado quando os passos da polícia se aproximaram. O conselho de Carlos ecoava em sua mente. Precisamos ir a um lugar seguro. Mas para onde, quando a própria casa dela parecia um labirinto de segredos prestes a desmoronar? A adrenalina a empurrou para frente, mas a confusão e a pressão eram opressivas. Não, fique quieta, Carlos sussurrou, puxando-a para trás, as mãos firmes em seus ombros. Ele parecia saber mais do que estava disposto a compartilhar. Alice sentia o aperto do diário contra seu peito, quase como se ele estivesse pulsando. O som dos passos era cada vez mais intenso. A dilaceração do silêncio foi quebrada com um estrondo quando a porta da frente se abriu de supetão. Os policiais invadiram a sala, suas vozes firmes exigindo ordem. Nós recebemos um chamado sobre uma situação alarmante. A tensão no ar tornou-se palpável, como um fio prestes a romper. Alice sentiu o sangue correr de seu rosto. O que Carlos sabia? O que estava prestes a ser revelado? O que poderia acontecer com sua avó? Carlos, o que você disse sobre o crime precisa parar. Eles não podem saber disso, disse Alice, a voz tremendo. Mas Carlos apenas balançou a cabeça, seu olhar fixo, fora da janela, como se algo ou alguém estivesse prestes a aparecer. A equipe policial se espalhou pela sala.
olhando em volta como se estivessem atrás de algo. Qualquer um que souber de algo sobre essa família, por favor, se apresente, clamou um dos oficiais. Nesse momento, uma sombra se moveu na entrada. Era Beatriz. Sua avó, com os cabelos brancos e desfeitos, apareceu tão de repente que quase parecia uma visão do passado. O olhar, normalmente tão afável, estava vazio. Mas quando a polícia fez menção a se aproximar dela, algo dentro dela acendeu. Não, você não pode fazer isso. Sua avó gritou, uma clareza súbita em sua voz. Carlos, gélido, observava a cena, sentado de um filme horrível. Beatriz, não! Ele tentou puxá-la para longe, mas a força da matriarca era surpreendente. Alice ficou paralisada, vendo sua avó, antes tão vulnerável e perdida, agora tão cheia de uma determinação inexplicável. Você não sabe, não entende. Beatriz rugiu com uma ferocidade que deixou todos sem reação. E foi nesse momento de distração que a verdade irrompeu. Com um gesto rápido, Beatriz virou-se para a mesa onde o diário estava. Com uma rapidez que desafiava sua condição, abriu-o e arrancou uma página. Aqui! Isso! É isso que você quer? Meu segredo! As palavras na página estavam riscadas, mas a expressão de Beatriz era como um relâmpago. Eu não queria que você soubesse, Alice. Mas é tempo de parar de fugir, mesmo que as consequências sejam devastadoras. O lugar estava em silêncio total. Todos os olhares se fixaram no diário. O policial se aproximou cautelosamente, arregalando os olhos ao ver uma resposta abrupta se desenrolando à sua frente. O que poderia haver naquelas páginas que transformasse a cidade inteira? Alice se aproximou, mas a avó virou-se para ela, úmida de lágrimas. Você precisa entender, Alice. O que está escrito aqui é mais do que amor. É um legado de dor e sangue. Antes que pudesse registrar o que estava acontecendo, Carlos gritou: Pare! Você não pode fazer isso! E nesse mesmo instante, a porta da cozinha se abriu, revelando um homem. Um homem que Alice reconheceu com horror, o mesmo que viu no diário, descrito naquelas páginas como o pivô de todo o drama. Ele entrou com um olhar austero. Suas feições carregavam um peso que fez o ar ao redor deles ficar denso. Beatriz, ele começou, com uma voz que parecia rasgar a realidade. Precisamos conversar sobre o que realmente aconteceu. O chão sob os pés de Alice pareceu se abrir. É a Paulo o homem que tinha prejudicado a vida da avó? E se ele fosse a chave para desvendar todos os segredos? As perguntas se acumularam e a confusão se transformou em um turbilhão de emoções. O que seria do legado de sua família agora? O que mais estava escondido, prestes a ser revelado? O peso daquela verdade pairava no ar e a única coisa que Alice conseguia dizer era: Não, o que você fez? Alice ficou paralisada, com os olhos fixos em Paulo. A tensão na sala se tornou insuportável. Ele, que era o homem da sua avó, o homem que tinha sido o pivô de tudo, agora estava bem diante dela. Você não sabe o que está dizendo, gritou Carlos, mas a voz de Beatriz cortou o ar, afiada como uma faca. Ele é parte do meu passado e é hora de encarar isso. O que aconteceu não pode ficar enterrado. Paulo avançou um passo, os olhos intensos em Beatriz. Nós precisamos acabar com isso, Beatriz. Esse segredo não pode continuar a te aprisionar. Sua voz era uma mistura de desespero e determinação, algo que por um momento parecia genuíno,
Mas Alice sentiu um frio na espinha. Os policiais, antes enérgicos, agora observavam silenciosamente. O tempo parecia estagnar, enquanto Alice tentava entender a tensão que pairava no ar. Beatriz respirou fundo, o peito subindo e descendo freneticamente. Você não entende. O que eu fiz foi para proteger todos nós, não por mim, mas por você, Alice. Essas palavras atingiram como um soco no estômago. Proteger a mim? Do que você está falando? Que segredo é esse? Nesse instante, Beatriz dobrou a página que havia rasgado do diário e a segurou firme. O policial, que estava mais próximo, se aproximou cauteloso. Você sabe de algo que pode nos ajudar, senhora? Mas a resposta estava no olhar de Beatriz, que agora lutava entre uma batalha interna. Alice sentia o chão se abrir debaixo dela. Sua avó tinha um passado sombrio, e não era só uma história de amor. Pare! Você não precisa fazer isso! Você não precisa falar! Carlos gritou, fazendo todos na sala se virarem para ele. O pânico em seu olhar chegou até a Alice, que começou a suar frio, percebendo que a situação estava fora de controle. Mas antes que alguém pudesse reagir, um estrondo ecoou. A porta da frente foi arrombada e mais policiais invadiram o espaço, trazendo uma nova onda de pânico. Todos no chão! Gritaram, armas em punho. Novamente, Alice ficou paralisada, ainda sem entender. O prédio estava cercado? Paulo olhou para Beatriz, as feições carregadas de um peso que parecia transbordar de segredos. Eu avisei, a cidade inteira está atrás do que aconteceu. Você não pode deixar que a verdade caia nas mãos erradas. O tom dele fez todo o ambiente parecer ainda mais ameaçador. Mas Alice já tinha ouvido demais. É verdade? O que você está escondendo, Paulo? As palavras saíram como um grito e sua segurança estava desaparecendo, engolida pela incerteza. Você não podia saber, Alice. Não era para você ficar presa nisso. Respondeu Beatriz, suas lágrimas deslizando pelo rosto enrugado, mas que agora se tornava endurecido de uma força que Alice não conhecia. Eu sou parte disso! Alice percebeu que o diário pulsava em suas mãos como um coração que sentia a dor do passado. O que é isso? Ela gesticulou agitada e, nesse momento, Paulo começou a falar. Beatriz e eu, nós não éramos amantes apenas. Nós estávamos unidos por algo maior, algo que você nunca poderia imaginar. As palavras dele soaram como um eco de uma realidade que parecia colidir com tudo que Alice acreditava. O que você quer dizer com algo maior? O silêncio agora era de morte. Toda a sala parecia espelhar o temor que ali crescia. E então, Carlos começou a ficar agitado, a expressão sombria se transformando em desespero. Alice, pare! Você não sabe o que isso significa. A cidade não pode saber sobre a verdade. Não depois do que aconteceu, mas sua voz foi interrompida quando um dos policiais gritou. Ele é um fugitivo! Todo mundo para baixo! O que está acontecendo aqui? Alice não conseguia acompanhar. Um fugitivo? Paulo, o homem que parecia ser o centro de tudo, onde sua avó teve um amor proibido, agora estava marcado como um criminoso? Foi então que, em meio a toda a confusão, a porta da sala se abriu novamente e uma figura familiar entrou com uma expressão triunfante. Era Clara, a mãe de Alice, que tinha se afastado da família anos atrás. Eu sabia que um dia você descobriria, Alice, gritou Clara, sua voz ecoando com um tom de vingança.
E agora você está prestes a saber toda a verdade. O sangue de Alice ferveu. Aquele era o ponto que ela nunca esperava. A mãe estava envolvida. O que mais estava escondido? Agora mais perguntas surgiam e todas pareciam capturar a essência da verdade que estavam lutando para esconder. A história de sua família, com toda dor, amor e ódio, estava prestes a ser revelada. E o que significava isso para a vida dela? Uma corrente de desespero preencheu a sala como o grito do passado, um eco que continuava a retumbar. O que mais estava por vir nessa espiral sombria de segredos? Alice estava paralisada, com o olhar fixo em Clara. A mãe, que tinha se afastado da família anos atrás, agora estava ali, quebrando a tensão com uma afirmação incendiária. Eu sabia que um dia você descobriria, Alice. A voz dela ecoou na sala amarrotada e as emoções transbordaram como um rio prestes a transbordar. A confusão tomou conta de Alice. Descobrir o quê? O que você sabe que eu não sei? O ar estava pesado com segredos maquiavélicos. Ela sentia o peso do diário em suas mãos, como se ele fosse a única coisa que a conectava ao que antes parecia uma vida normal. A tensão aumentava enquanto os olhares se viravam para Paulo e Beatriz. Precisamos expulsá-lo da sua vida de uma vez por todas, Beatriz. Clara gritou, o desespero em sua voz se transformando em raiva. Esse homem é uma maldição! As palavras dela feriram Alice como facas afiadas. O que estava acontecendo? O homem que poderia ser em tormento era, afinal, o estranho. Mas algo no olhar de Paulo a perturbava. Ele parecia não estar ali por acaso. Beatriz se virou e os olhos dela mostravam um misto de dor e determinação. Não, Clara. O que aconteceu no passado ficou no passado e precisa ser enfrentado. A avó estava mudada. A aparência frágil de antes agora era de uma mulher determinada. Enfrentado? Você quer dizer encoberto? Você nunca contou a verdade. Clara respondeu, cada palavra carregando a carga de anos de dor reprimida. Para proteger quem? Você mesma? E agora, você quer que essa menina... Chega! Gritou Alice, a voz tremendo. O que eu preciso saber? O que vocês estão escondendo de mim? As palavras saíam como um grito ensurdecedor, chamando a atenção dos policiais que observavam, surpresos com a cena, em vez de controlar a situação. E nesse momento, o que parecia ser um confronto puramente emocional se transformou em um pesadelo de verdade. Um barulho estrondoso ecoou vindo do andar de cima. Um acúmulo de confusão e gritos ecoou enquanto todos na sala se viravam para a escada. O que foi isso? Os policiais gritavam. A tensão no ar se tornava insuportável. Um dos oficiais correu em direção às escadas, enquanto os outros olhavam nervosamente para Beatriz e para Paulo. Quando o policial chegou ao topo, os olhos dele se arregalaram e um grito irrompeu do andar de cima, quebrando o breve silêncio. É a Clara! Ela está... Não pode ser! A visão diante deles foi de uma Clara caindo pesadamente ao chão, com uma expressão de horror. Matou! Mataram! A cidade não acreditem! Os policiais se esforçaram para ajudá-la, mas o impacto era evidente. Alice, em estado de choque, olhou para Beatriz. A mulher estava paralisada, o olhar fixo na filha, como se visse um fantasma. O que aconteceu? O medo a consumia e o sentimento de que tudo estava prestes a desmoronar se intensificava. Carlos, diante da cena, começou a tremer. Ele sabia que não era só uma questão de segredos. Agora havia sangue. Foi ele, Paulo. O que você fez?
Clara gritou, as palavras quase impossíveis de serem processadas. Os braços dela estavam tremendo e, com um gesto frenético, apontou para Paulo. A sala estava em um silêncio mortal, como se o ar tivesse sido sugado. Olhou para Paulo, o homem que era um mistério, uma parte da história da sua família, agora parecia uma ameaça. E, no fundo, o olhar dele era de desespero. Não, eu não fiz nada, ele reclamava. Mas o desprezo em Clara e a confusão nas expressões de todos ao redor diziam o contrário. O peso da verdade, que parecia estar quase à vista, agora se transformava em um labirinto de intrigas e medos. Você é parte do que aconteceu. Sempre foi, Beatriz disse, a voz trêmula, e cada palavra parecia um eco de dor. Não pode ser! Alice proferiu. Uma onda de emoção a empurrou para trás. Ela começou a sentir uma necessidade desesperada de entender. Mas o que estava acontecendo agora ia além do que poderia imaginar. A polícia trabalhava freneticamente ao redor de Clara e a verdade estava prestes a se desdobrar como uma tempestade em forma de revelação. O que realmente aconteceu naquele verão fatídico? Como Clara, que havia estado distante, estava tão entrelaçada ao mistério? E, acima de tudo, quem estava realmente em perigo? Uma dúvida profunda crescia a cada instante. Afinal, o que mais estava escondido nas sombras desse segredo que poderia mudar não só o passado, mas o presente de Alice de uma forma irreparável? Alice estava paralisada, com o olhar fixo em Clara. A tensão na sala era palpável, mas, de repente, tudo se transformou. O grito de Clara ecoou como um trovão, quebrando a frágil linha entre passado e presente. Matou! Ele mataram! A cidade! A sala ficou em silêncio absoluto, como se o ar tivesse sido sugado. Alice viu a mãe cair, a expressão de horror estampada no rosto. O que aconteceu? Os policiais corriam para ajudar Clara, mas Alice sentiu que o chão debaixo dela estava desmoronando. É como se tudo que acreditava estivesse se desfazendo em fumaça. Olhou para Beatriz, que agora parecia mais uma estátua do que uma avó. O que estava acontecendo ali? Paulo estava em pé, imóvel, mas havia uma fúria em seus olhos que não podia ignorar. Ele não era apenas um amante proibido. Era alguém que, de repente, parecia muito mais perigoso. Eles não podem saber, murmurou Paulo, enquanto os policiais tentavam controlar a situação. A tensão era insuportável. Alice queria gritar, queria entender, mas as palavras pareciam presas na sua garganta. Carlos, que até então permanecia em silêncio, avançou um passo, a voz trêmula. Calma, não é o que você pensa. Mas suas palavras soaram fracas, como se ele também estivesse tentando se convencer. Os olhares estavam todos voltados para ele. O que você sabe, Carlos? Alice perguntou, a voz quase um sussurro. Foi então que Paulo olhou direto nos olhos de Clara e, com uma calma sinistra, disse: Você nunca foi boa em manter segredos, não é mesmo? A sala foi invadida por um frio que fez Alice tremer. O que Paulo queria dizer com aquilo? O que mais poderia haver? Cale a boca! Gritou Clara, tentando se levantar, mas as mãos dos policiais a empurraram de volta. Você não entende, Paulo. Isso não é só sobre você e nunca foi.
Alice sentiu um nó na garganta. O motivo estava mais perto do que ela imaginava. O passado de sua família não era apenas uma história de amores perdidos. Era uma teia de mentiras e intrigas. A verdade estava ali, quase à vista, mas encoberta por um véu de dor. E então o choque maior chegou. Clara deu um grito desesperado. Paulo, você não pode dizer isso. Não depois do que aconteceu com o seu irmão. O ar na sala ficou tão denso que parecia impossível respirar. O olhar que Paulo lançou para ela parecia uma mistura de desprezo e tristeza. Meu irmão? O que você sabe sobre meu irmão? Ele parecia prestes a desmoronar e, por um momento, todo o drama se transformou em um pesadelo. O que mais Clara havia escondido? O que havia acontecido com o irmão dele? Silêncio! Todos na sala tinham os olhos arregalados, absorvendo a verdade devastadora. Beatriz, em um movimento inesperado, se aproximou de Paulo. Você sabia? Você sempre soube? Sua voz estava firme, mas um tremor a denunciava. Eu estava tentando proteger você. Paulo disparou, os olhos cheios de algo que era ao mesmo tempo amor e ódio. Você não entende o que está em jogo, Beatriz. A sala estava elétrica. Alice precisava entender. Precisava descobrir tudo. Seu coração batia forte, quase doendo. Mãe, o que está acontecendo? O que você sabe sobre o irmão dele? Esse homem, você o conhece? O olhar de Clara se desviou. A culpa estava estampada em seu rosto. Alice, não é hora. Você não deve saber. Mas era tarde demais. A tempestade estava prestes a estourar. Não! Eu preciso saber! O que mais está escondido? As palavras saíram num grito. E então tudo aconteceu em frações de segundo. Um dos policiais, que até então parecia focado em Clara, balançou a cabeça e disse: Precisamos levar todos para o departamento. Precisamos esclarecer isso agora. Ele olhou para Paulo, o desespero evidente. Venha conosco. Você também está envolvido nesse crime. Alice sentiu o mundo girar. Um crime? O que você está dizendo? A revelação batia em seus ouvidos. O diário, aquele diário, escondia mais do que pensava. E o que mais estava por vir? A tensão explodiu com um grito. Ela não pode! Clara se contorceu ao tentar levantar. E nesse instante, o olhar dela se encontrou com o de Alice. A verdade às vezes é mais dolorosa do que a mentira. Com isso, tudo parecia desmoronar ao seu redor. O que mais as sombras do passado guardavam? O peso da verdade estava prestes a ser revelado, mas a pergunta angustiante pairava no ar. Quais seriam as consequências para todos eles? E o que Alice descobrira a respeito de si mesma nesse labirinto de segredos? Alice estava paralisada, com o olhar fixo em Clara. A tensão na sala tornou-se palpável, um peso no ar que mal se podia suportar. O que você sabe sobre o irmão dele? As palavras dela saíam trêmulas, mas cheias de desespero. Clara tinha algo a esconder e todos podiam ver isso. Paulo, de pé, parecia desmoronar lentamente. Ele olhou para Clara com um misto de ódio e tristeza na expressão. Você sabe que ele não deve saber a verdade. Eu só não quero que você destrua a vida dela, Paulo. Clara respondeu, seu tom de voz quebrando. O que aconteceu não era para voltar à tona. Um dos policiais se agachou ao lado de Clara, tentando entender o que estava acontecendo. Senhora, precisamos de informações. O que você sabe sobre esse homem? Mas os olhos de Clara estavam fixos em Paulo, e a sala parecia girar em torno deles. Foi nesse momento que tudo mudou. Um estrondo vindo do andar de cima fez todos congelarem.
O teto parecia tremer. Sem aviso, um ladrão de luz escapuliu pela janela e, em um piscar de olhos, um homem entrou na sala. Com um manto escuro cobrindo os ombros e um olhar intenso, ele rompeu totalmente despreparado para a cena que se desenrolava. Desculpem o atraso. Ele gritou, atraindo olhares de espanto. Mas alguém precisa saber a verdade. Alice mal conseguia processar o que estava acontecendo. Quem é você? Perguntou, a adrenalina pulsando. O homem ofegante puxou algo de dentro do casaco. Era uma fita gravada. Isso vai explicar tudo! Ele apontou para a fita, como se fosse a chave para um mistério. Como você se atreve a entrar aqui assim? Carlos perguntou, a voz cheia de raiva. Você nem tem ideia do que está acontecendo. Mas o homem ignorou Carlos e olhou diretamente para Beatriz. Eu vim por você, Beatriz. Você precisa ouvir isso. A verdade sobre Paulo e seu irmão. É por isso que a cidade está em caos. Você precisa saber o que realmente aconteceu. Alice sentiu seu coração acelerar. Todo o cenário, a tensão, a dor se reuniam em um único ponto. O que você sabe? Perguntou, ofegante. A história estava prestes a mudar novamente. Beatriz, que parecia mais forte a cada instante, olhou para o homem com determinação. Não, eu não quero reabrir feridas. Não se trata do que você quer, Beatriz. É sobre o que a verdade pode fazer. Para você, para todos nós. O policial, tentando controlar a situação, gritou. Todos fiquem calmos. O que está acontecendo aqui? O estranho deu um passo à frente. Eu sou da cidade. Conheço a história que foi enterrada. Paulo e o irmão dele, eles estavam envolvidos em algo sombrio. Um crime que não foi apenas um crime. Foi uma conspiração. O clima na sala virou. Alice sentia como se estivesse em um filme, a adrenalina a invadindo. A cidade inteira parecia estar envolvida em uma teia complicada e cada segundo que passava tornava tudo mais intenso. As revelações ressoavam como um choque elétrico. Uma conspiração? O que você quer dizer com isso? O tom de Alice tornou-se um sussurro, cada palavra cheia de ansiedade. O homem olhou diretamente nos olhos de Alice, uma expressão de dor. Se você quiser saber a verdade, precisa ouvir a fita. Ela pode salvar muitos ou destruir tudo o que você conhece. Alice sentiu-se tensa. O que mais estava em jogo? O que essa fita poderia revelar? Antes que pudesse ponderar, um grito estrondoso ecoou da torta da frente. O som de sirenes se aproximando. Como se atreve a entrar aqui? Gritou o policial mais próximo, e o caos se instaurou. O homem estava agora cercado e Alice ficou sem palavras. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Seus vínculos familiares, sua identidade, sua vida. Ela olhou para a avó, que agora estava em um estado de choque completo. A verdade estava perto, mas a que custo? O que mais tinha sido escondido e quem estava realmente em perigo? A tensão na sala se expandiu, explodindo como um balão prestes a se romper. Alice estava paralisada, com o olhar fixo em Clara. A tensão na sala tornou-se palpável, um peso no ar que mal se podia suportar. O que você sabe sobre o irmão dele? As palavras dela saíram trêmulas, mas cheias de desespero. Clara tinha algo a esconder e todos podiam ver isso. Paulo, de pé,
parecia desmoronar lentamente. Ele olhou para Clara com um misto de ódio e tristeza na expressão. Você sabe que ele não deve saber a verdade. Eu só não quero que você destrua a vida dela, Paulo. Clara respondeu, seu tom de voz quebrando. O que aconteceu não era para voltar à tona. Um dos policiais se agachou ao lado de Clara, tentando entender o que estava acontecendo. Senhora, precisamos de informações. O que você sabe sobre esse homem? Mas os olhos de Clara estavam fixos em Paulo e a sala parecia girar em torno deles. Foi nesse momento que tudo mudou. O estrondo vindo do andar de cima fez todos congelarem. O teto parecia tremer. Sem aviso, um ladrão de luz escapuliu pela janela e, em um piscar de olhos, um homem entrou na sala. Com um manto escuro cobrindo os ombros e um olhar intenso, ele irrompeu, totalmente despreparado para a cena que se desenrolava. Desculpem o atraso, ele gritou, atraindo olhares de espanto. Mas alguém precisa saber a verdade. Alice mal conseguia processar o que estava acontecendo. Quem é você? Perguntou, a adrenalina pulsando. O homem, ofegante, puxou algo de dentro do casaco. Era uma fita gravada. E isso vai explicar tudo! Ele apontou para a fita como se fosse a chave para um mistério. Como você se atreve a entrar aqui assim? Gritou Carlos, a voz cheia de raiva. Você não tem ideia do que está acontecendo. Mas o homem ignorou Carlos e olhou diretamente para Beatriz. Eu vim por você, Beatriz. Você precisa ouvir isso. A verdade sobre Paulo e seu irmão. É por isso que a cidade está em caos. Você precisa saber o que realmente aconteceu. Alice sentiu seu coração acelerar. Todo o cenário, a tensão, a dor se reuniam em um único ponto. O que você sabe? Perguntou ofegante. A história estava prestes a mudar novamente. Beatriz, que parecia mais forte a cada instante, olhou para o homem com determinação. Não, eu não quero reabrir feridas. Não se trata do que você quer, Beatriz. É sobre o que a verdade pode fazer. Para você, para todos nós. O policial, tentando controlar a situação, gritou. Todos fiquem calmos! O que está acontecendo aqui? O estranho deu um passo à frente. Eu sou da cidade. Conheço a história que foi enterrada. Paulo e o irmão dele, eles estavam envolvidos em algo sombrio. Um crime que não foi apenas um crime, foi uma conspiração. O clima na sala virou. Alice sentia como se estivesse em um filme, a adrenalina a invadindo. A cidade inteira parecia estar envolvida em uma teia complicada, e cada segundo que passava tornava tudo mais intenso. As revelações ressoavam como um choque elétrico. Uma conspiração? O que você quer dizer com isso? O tom de Alice tornou-se um sussurro, cada palavra cheia de ansiedade. O homem olhou diretamente nos olhos de Alice, uma expressão de dor. Se você quiser saber a verdade, precisa ouvir a fita. Ela pode salvar muitos ou destruir tudo que você conhece. Alice sentiu-se tensa. O que mais estava em jogo? O que essa fita poderia revelar? Antes que pudesse ponderar, um grito estrondoso ecoou da porta da frente, o som de sirene se aproximando. Como se atreve a entrar aqui? Gritou o policial mais próximo e o caos se instaurou. O homem estava agora cercado e Alice ficou sem palavras.
O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Seus vínculos familiares, sua identidade, sua vida. Ela olhou para a avó, que agora estava em um estado de choque completo. A verdade estava perto, mas a que custo? O que mais tinha sido escondido e quem estava realmente em perigo? Então, com um grito cortante, o homem lançou a fita para Beatriz. Você precisa ver isso, a verdade que todos temem. Beatriz hesitou, mas a fita caiu em suas mãos e um brilho tenso cruzou seu olhar. Você não pode! Sua voz falhou. O que estava na fita? Ao apertar o botão de reprodução, imagens começaram a surgir. Cada cena era como um puxão no estômago para Alice. Era um jogo de luz e sombra. Mas logo tornou-se claro. O que parecia ser um simples caso de amor transformou-se em um envolvimento perigoso que levava a um assassinato e seus desdobramentos. Mas o choque verdadeiro veio quando uma figura conhecida apareceu na gravação. Reconhecível não só por Alice, mas por todos ali. Era Clara em um encontro clandestino com Paulo, discutindo planos que não pareciam ter nada a ver com amor. O olhar da mãe de Alice era de frustração e dor, mas trazia uma determinação distante que fez o coração de Alice disparar. Você não pode mostrar isso! Não pode! Gritou Clara. Mas era tarde. As imagens desbravavam segredos que nunca deveriam ver a luz do dia. Em meio à tensão, o som da sirene ficou cada vez mais intenso. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando. E a única coisa que Alice conseguia pensar era que todo mundo estava prestes a descobrir não apenas os crimes de Paulo, mas também o envolvimento inesperado da própria mãe. Escondeu isso de mim? Como você pode? Gritou Alice, olhando fixamente para Clara, que agora parecia uma estranha. Como você pôde fazer parte disso? Nesse momento, tudo desmoronou. O policial que havia subido as escadas voltou correndo, sua face devastada. Temos uma situação crítica. O corpo de um homem foi encontrado. E cadáver pertence a alguém que conhecemos bem e... As palavras dele foram cortadas por um grito. O irmão de Paulo! Ele está morto! A sala ficou em silêncio. As consequências da verdade lançaram um manto de escuridão sobre todos. A ligação entre Clara, Paulo e o crime revelava um emaranhado de segredos que agora explodiam na face de Alice. Uma conexão mortal que transformou a realidade dela em um pesadelo. E a pergunta ressoava na mente de todos. Quem realmente era Clara? O que mais havia escondido? O que mais estava por vir? Alice estava paralisada, com o olhar fixo em Clara. A tensão na sala tornou-se palpável, um peso no ar que mal se podia suportar. O que você sabe sobre o irmão dele? As palavras dela saíram trêmulas, mas cheias de desespero. Clara tinha algo a esconder e todos podiam ver isso. Paulo, de pé, parecia desmoronar lentamente. Ele olhou para Clara com um misto de ódio e tristeza na expressão. Você sabe que ele não deve saber a verdade. Eu só não quero que você destrua a vida dela, Paulo. Clara respondeu, seu tom de voz quebrando. O que aconteceu não era para voltar à tona. Um dos policiais se agachou ao lado de Clara, tentando entender o que estava acontecendo. Senhora, precisamos de informações. O que você sabe sobre esse homem? Mas os olhos de Clara estavam fixos em Paulo e a sala parecia girar em torno deles. Foi nesse momento que tudo mudou.
Um estrondo vindo do andar de cima fez todos congelarem. O teto parecia tremer. Sem aviso, uma sombra escapuliu pela janela e, em um piscar de olhos, um homem entrou na sala. Com um manto escuro cobrindo os ombros e um olhar intenso, ele irrompeu na cena que parecia já caótica. Desculpem o atraso, ele gritou, atraindo olhares de espanto. Mas alguém precisa saber a verdade. Alice mal conseguia processar o que estava acontecendo. Quem é você? Perguntou, a adrenalina pulsando. O homem, ofegante, puxou algo de dentro do casaco. Era uma fita gravada. Isso vai explicar tudo. Ele apontou para a fita como se fosse a chave para um mistério. Como você se atreve a entrar aqui assim? Gritou Carlos, a voz cheia de raiva. Você não tem ideia do que está acontecendo. Mas o homem ignorou Carlos e olhou diretamente para Beatriz. Eu vim por você, Beatriz. Você precisa ouvir isso. A verdade sobre Paulo e seu irmão. É por isso que a cidade está em caos. Você precisa saber o que realmente aconteceu. Alice sentiu seu coração acelerar. Todo o cenário, a tensão, a dor se reuniu em um único ponto. O que você sabe? Perguntou, ofegante. A história estava prestes a mudar novamente. Beatriz, que parecia mais forte a cada instante, olhou para o homem com determinação. Não! Eu não quero! Não quero reabrir feridas. Não se trata do que você quer, Beatriz. É sobre o que a verdade pode fazer. Para você, para todos nós. O policial que estava mais próximo começou a se aproximar. Todos fiquem calmos. O que está acontecendo aqui? O estranho deu um passo à frente e, com uma voz intensa, continuou. Eu sou da cidade. Conheço a história que foi enterrada. Paulo e o irmão dele, eles estavam envolvidos em algo sombrio. Um crime que não foi apenas um crime, foi uma conspiração. O clima na sala virou. Alice sentia como se estivesse em um filme, a adrenalina invadindo. A cidade inteira parecia estar envolvida em uma teia complicada e cada segundo que passava tornava tudo mais intenso. As revelações ressoavam como um choque elétrico. Uma conspiração? O que você quer dizer com isso? O tom de Alice tornou-se um sussurro, cada palavra cheia de ansiedade. O homem olhou diretamente nos olhos de Alice, uma expressão de dor. Se você quiser saber a verdade, precisa ouvir a fita. Ela pode salvar muitos ou destruir tudo o que você conhece. Alice sentiu-se tensa. O que mais estava em jogo? O que essa fita poderia revelar? E antes que pudesse ponderar, um grito estrondoso ecoou da porta da frente. O som de sirene se aproximando tornava tudo ainda mais tenso. Como se atreve a entrar aqui? Gritou o policial mais próximo, e o caos se instaurou. O homem estava agora cercado, e Alice ficou sem palavras. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Seus vínculos familiares, sua identidade, sua vida. Ela olhou para a avó, que agora estava em um estado de choque completo. A verdade está perto, mas a que custo? Beatriz parecia perdida em pensamentos ou olhar distante. Então, subitamente, um tiro ecoou. O barulho cortou o ar como uma faca afiada. O homem caiu ao chão, o corpo inerte. A sala ficou em silêncio absoluto e a realidade do que aconteceu começou a se acentuar. Alice ficou paralisada, o coração disparado. O policial que disparou estava em estado de choque, a arma ainda fumegante em suas mãos. O que eu fiz? Ele gaguejou, olhando para o corpo caído. O caos reinava enquanto pessoas gritavam e corriam. O que acabou de acontecer?
o que isso significava. Não! Clara gritou, correndo em direção ao corpo, mas foi segurada pelos braços de 2 policiais. O olhar de Alice estava fixo na cena. Um turbilhão de emoções a invadia. Horror, a dor e uma confusão total. Ele sabia mais do que estava disposto a contar, murmurou Paulo, seu olhar distante. Agora somos todos culpados de algo que não entendemos completamente. Alice fechou os olhos com força. O que mais havia ali? O que mais estava escondido? Cada fragmento da história parecia agora uma nova revelação, uma nova dor, e a pergunta angustiante pairava no ar. Quem eram eles realmente? A atmosfera estava pesada e tudo o que restava era o eco do tiro e a incerteza do que viria a seguir. Alice estava em choque, observando a cena diante dela. O corpo do homem caído no chão, a urgência na sala, a confusão nas expressões de todos. O mundo inteiro parecia ter virado de cabeça para baixo. Clara, sua mãe, aos pés do homem, gritando e se debatendo, enquanto os policiais tentavam conter a situação. Alice sentia um nó na garganta. O que está acontecendo? Por quê? Os olhares de todos estavam fixos nela, como se esperassem que ela pudesse oferecer uma explicação. Beatriz, normalmente tão firme, agora parecia uma sombra do que era. Alice puxou a mão da avó. Precisamos saber a verdade! As sirenes ainda ecoavam ao fundo. O clima na sala era de tensão máxima. As vozes se misturando em um murmúrio confuso. Paulo estava paralisado, seu olhar perdido entre o horror e o desespero. Esse homem sabia demais, ele murmurou, a voz falhando. Os policiais o cercavam como se ele fosse uma ameaça. E a sala se tornava um verdadeiro campo de batalha emocional. Todos, um passo para trás, gritou um dos oficiais, tentando restaurar a ordem. Alice mal conseguiu ouvir. O que isso significava para o que o futuro dela seria? O que mais estava escondido sob essa teia de mentiras? Você precisa ver a fita! Gritou o estranho, que havia entrado apressado, levantando a gravação que havia caído de suas mãos. Ela vai explicar tudo isso de uma vez por todas. Beatriz hesitou, mas o impulso de entender a verdade era forte demais. Com as mãos tremendo, ela pegou a fita do chão, seus olhos se fixando nas imagens que começavam a se desdobrar. Alice sentiu um frio correr pela espinha. Mãe, o que você escondeu de mim? O murmúrio tomou conta da sala e todos pareciam ter ficado paralisados, fixando os olhos na tela, enquanto os eventos da fita começavam a se desenrolar, revelando uma história muito mais profunda do que alguém poderia imaginar. Flashbacks de encontros secretos, sussurros e promessas quebradas. Os rostos conhecidos como sombras do passado surgiam na tela. Amigos, rivais, amores. Cada imagem era uma facada, revelando não apenas o romance de Beatriz e Paulo, mas uma rede de corrupção, tragédias e assassinatos que aparentemente conectavam toda a cidade em um ciclo inquebrantável de segredos. São mais do que só memórias, é um alerta, disse Paulo, sua voz tremendo. O que está acontecendo não diz respeito a nós, mas ao que eles farão para proteger suas mentiras. E então, naquele instante, tu. Ela falou, e ao olhar para a avó, viu uma mulher com nova determinação. Vamos expor a verdade, disse Beatriz, e a sala se aquietou.
Todos viram o brilho nos olhos dela, a força renascendo junto com as memórias. A tensão na sala se transformou em um murmúrio de esperança. Mas como faremos? Perguntou Carlos, angustiado. Precisamos da ajuda de todos. Não podemos deixar que isso continue assim. Alice respondeu. Sua voz firme era um apelo para a união. Enquanto isso, os policiais, percebendo o que estava em jogo, começaram a se reunir como aliados em vez de inimigos. Juntos, eles formaram um plano, um desejo de verdade que uniria a cidade que fora dividida por tanto tempo. E assim, naquele momento, as peças começaram a se encaixar. A verdade, uma lâmina cortante estava finalmente à vista, mas no fundo, a decisão de expor o que estava escondido pesava sobre todos como um fardo pronto para ser levantado. Uma nova era estava prestes a começar e Alice se sentia no centro dela. Mas, ao atravessar aquela porta, a dúvida tornava-se uma sombra persistente. O que a verdade realmente traria? Seria suficiente para curar feridas ou apenas abrir novas? No horizonte, nuvens escuras se acumulavam e a única certeza era que esse era apenas o começo de uma nova luta. E agora, se você chegou até aqui, este é o momento de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero saber o que você achou e o que pensa que vai acontecer. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisa.